Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Hoje nós estamos começando então a nossa aula de número 4, onde nós vamos falar sobre modelagem molecular, tanto teórica quanto prática. Então a primeira metade dessa aula é a parte teórica de modelagem molecular, onde a gente vai ver conceitos como modelagem comparativa, por exemplo, e a segunda etapa dessa nossa aula é a parte prática da modelagem molecular e, obviamente, também rende um relatório ao seu final. Tá bem, pessoal? Vou deixar a aula aqui para vocês e qualquer dúvida que vocês tenham é só entrar em contato comigo ou com a professora Adriana. E eu só preciso lembrar a vocês uma coisa. A aula prática eu não uso, por motivos óbvios, a mesma sequência que eu mandei para vocês. Eu uso uma sequência completamente diferente, eu uso uma sequência de bactéria, tá bem? Então atentem a isso, vocês vão seguir o passo a passo é o mesmo, porém os resultados obtidos são completamente diferentes, tá bom? É só para vocês seguirem o modelo de como realizar a parte prática de modelagem molecular. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Bom, a gente fala agora sobre predição de estruturas de proteínas. A gente já bem sabe, a gente já viu esse slide. Para você poder predizer qual é a estrutura de uma proteína, a primeira coisa que a gente precisa ter são as informações das sequências de aminoácidos dessas proteínas. A gente tem a sequência de aminoácidos, faz o alinhamento, define qual vai ser o molde utilizado e em cima desse molde a gente constrói então um modelo tridimensional. Por que a gente faz isso? Porque baseado no modelo tridimensional, a gente consegue encontrar qual é a função dessa proteína e qual é a sua estrutura terciária e quaternária também. Existem 3 grandes linhas que a gente pode trabalhar na modelagem molecular. São elas a modelagem comparativa, a predição de enovelamento, que é o threading, e a predição chamada de ab initio ou de novo. Hoje em dia tem um pouco de discussão sobre essa nomenclatura. Predição de enovelamento, que é threading, e predição ab initio ou de novo também são chamadas de free modeling. O que é isso? A gente só tem uma sequência de aminoácidos, mas essa sequência de aminoácidos não nos dá, através de alinhamentos, nenhum tipo de molde para se trabalhar. Então a gente só segue com as informações dos aminoácidos mesmo para seguir adiante. A gente começa basicamente do zero, sem nenhum tipo de molde, só com as informações empíricas sobre esse tipo de modelo. Bom, Caio, e como é que eu vou saber qual metodologia eu vou utilizar? Qual delas é a melhor? Não existe uma melhor. O que vai existir é a qualidade do teu alinhamento. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, se eu tenho um alinhamento com uma identidade de sequência igual ou maior que 30%, 35% da identidade, eu já posso trabalhar com o método de modelagem comparativa, principalmente se eu já tiver bem descrito quem são os aminoácidos que fazem parte do sítio ativo, o domínio conservado daquela minha proteína. Agora, eu não tenho um resultado satisfatório nesse ponto, eu não tenho uma identidade acima de 35%. Se ela está entre 20% e 30%, eu posso utilizar a técnica de threading, que é a predição de enovelamento. O que essa técnica de threading vai fazer? Ela basicamente vai separar tudo que ela conseguir modelar. Então, ela vai pegar o seu alinhamento e vai quebrar ele em pequenos fragmentos. Esses pequenos fragmentos ele vai analisar de maneira separada. Como ele faz esse tipo de análise? Poxa, esse fragmento aqui tende a formar 2 alfa-hélices. Esse outro fragmento aqui tende a formar uma folha beta, 3 folhas beta em formato de barril. E então ele vai montando uma espécie de quebra-cabeça para tentar entender o que acontece com mais frequência na natureza, baseado nos fragmentos que você tem, os fragmentos que você apresentou. E então, ele realmente monta esse quebra-cabeça e te diz, olha,
A probabilidade de eu ter esse tipo de proteína é tanto, tá? E para que a gente possa trabalhar com o modelo de threading, a gente tem que ter uma identidade de sequência entre 20% e 30%. Agora, eu estou trabalhando com uma sequência completamente nova. Eu estou trabalhando com algo que eu não sei o que é. Então eu vou fazer ab initio ou de novo, que é simplesmente sair construindo modelos, basicamente utilizando física e química para poder montar então a minha proteína, poder montar então o meu modelo. E aí a gente parte de modelo de molde nenhum, a gente não tem nenhum tipo de informação. Claro, o gasto computacional de modelagem comparativa é absurdamente menor do que o ab initio. E o threading realmente fica no meio dos dois quando se trata de gasto computacional. E quanto maior a identidade de uma sequência, quanto mais domínios conservados eu tenho, quanto mais positivos eu tenho, quanto menos gaps eu tenho, maiores são as chances de eu poder trabalhar com modelagem comparativa e obter um resultado positivo, poder obter um resultado real, por causa da conservação dessas proteínas. Agora eu vou mostrar para vocês esse fluxograma. E ele mostra exatamente o tipo de questionamento que a gente deve fazer antes de decidir que tipo de método utilizar. Bom, primeiro de tudo, todos nós já temos isso aqui, a nossa sequência alvo. A sequência alvo vai estar no formato FASTA. Formato FASTA já não é mais novidade para nenhum de nós. Beleza, depois o que eu vou fazer com essa minha sequência FASTA? A busca por moldes tridimensionais. Vou fazer o quê? O alinhamento local. Lembra que a gente foi lá no BLASTP, a gente foi no UniProt, na função BLAST do PROT, para poder fazer esse tipo de alinhamento? E a gente obteve resultados desse alinhamento. Aqui ele simplifica. Ele me mostra se a identidade for maior que 25%. Isso é um questionamento ainda em aberto na bioinformática. Por quê? Alguma literatura diz que acima de 25% você já consegue trabalhar com modelagem comparativa, outras dizem 35%. Eu digo para vocês que 25% pode ser o suficiente, sim. Porém, esses 25% eles têm que ser muito certeiros. Eu tenho que ter ali um domínio muito bem conservado, ou o sítio ativo dentro desses 25%. Então, assim, é basicamente um tiro no escuro, né? Eu tenho 1/4 de uma proteína e fazer a modelagem toda em volta dela baseado nisso, tá? Mas então a gente pode girar entre 25% e 35%. Aqui na disciplina, como eu já venho trabalhando com vocês, a gente definiu 35%, entre 30% e 35%. Bom, então, fiz o meu alinhamento local. Identidade foi maior que 25%? Caso sim, eu uso modelagem comparativa. Depois, eu vou direto... Opa, perdão, passei o slide sem querer. Depois, eu vou direto para o modelo tridimensional. Não, a minha identidade não foi 25%. Eu tenho certeza que todos os casos de vocês deu maior do que 25%, 30%, 35%. Então, caso alguém tenha sido menor, ninguém veio falar isso comigo, então eu duvido muito que tenha acontecido. Então, a gente passa para a busca por enovelamento. O enovelamento é conhecido? Sim. A gente pode, então, aplicar a técnica de threading. Então, a gente faz o modelo tridimensional. Para poder fazer threading, a gente tem alguns programas específicos, tá? São softwares online, eles demandam muito gasto computacional, então 90% deles são online, onde a gente utiliza clusters de servidores do MIT ou de outros laboratórios de bioinformática que sejam muito bons. O Laboratório Europeu de Bioinformática também é muito bom. E aí você usa os servidores deles. Você entra numa espécie de fila e fica aguardando para o seu trabalho ser processado lá. Não dá para fazer isso no seu computador de casa ou num computador do próprio laboratório. Até alguns computadores do meu laboratório são capazes de fazer, mas levariam muito tempo. Então não tem necessidade de você fazer. Tá? Bom, não sei
não entendo nada sobre essa sequência FASTA. Eu não tenho como definir nenhum tipo de molde para ela. Então a gente vai utilizar, de novo, o ab initio, que são conhecidas por Free Modeling. Vocês veem que todas elas chegam num ponto comum, que é a criação, a geração de um modelo tridimensional. E é isso que a gente vai seguir agora. O caminho que a gente seguiu foi da identidade maior que 25%, modelagem comparativa, pula todas as outras etapas e vamos direto para o modelo tridimensional. Beleza, galera? Então vamos seguir. Falando sobre modelagem comparativa, é o que a gente vai fazer a partir de agora. A técnica que a gente selecionou é a modelagem comparativa. O que a gente já fez até aqui? Bom, a gente já tem uma sequência alvo, que é o nosso problema, que foi o que vocês receberam lá no começo da matéria. E depois a gente começou a fazer as buscas por estruturas molde. Foi o que a gente veio fazendo nessas últimas 2 semanas. Busca de referência, identificação de referências. Com o que eu vou trabalhar a partir de agora? Quem vai me servir de molde baseado na qualidade desse alinhamento? Bom, então, depois disso eu faço o alinhamento entre o alvo e o molde, que foi a última coisa que nós fizemos isso na última aula. E na parte em que nós estamos agora do nosso trabalho da modelagem comparativa é modelo tridimensional e sequência alvo. Tá? A gente vai construir um modelo tridimensional baseado nos resultados que vocês tiveram até o momento. Lembra que vocês separaram o top 5 e desse top 5 a gente selecionou uma, a que foi a melhor, a que a gente pode dizer, olha, essa daqui provavelmente é um bom molde para se trabalhar para construir um modelo da minha proteína, da minha enzima, do que quer que eu esteja trabalhando. Tá? E depois disso, a gente vai para a validação. A validação é um pouquinho mais delicada, mas é muito interessante e é de muita valia para o trabalho validar o modelo que você fez. Não é só construir o modelo e falar, pronto, ele está aqui, está pronto, é só utilizar. Não, a gente também precisa validar. Se alguém já quiser se adiantar nisso, pode ler alguma coisa sobre gráficos de Ramachandran. Tá? É um pouco complexo, mas eu vou destrinchar isso perfeitamente para vocês, para que a gente possa sair daqui dizendo, olha, minha proteína era a proteína X, e aí vocês vão arrasar do projeto final. Bom, galera, agora para a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre todo o passo a passo que a gente fez, só que dessa vez voltado só para a modelagem comparativa. Esse fluxograma mostra só o que a gente fez em modelagem comparativa até agora. Então vamos destrinchar um pouquinho aqui esse fluxograma. Esse fluxograma é só para modelagem comparativa, tá, pessoal? Não esqueçam isso. Aquele outro fluxograma era para decidir qual metodologia utilizar. Esse aqui é depois que a gente já selecionou a modelagem comparativa, então nós vamos trabalhar com ela. Primeiro, lá em cima, no topo do fluxograma, nós temos a sequência alvo. A sequência alvo vai estar no formato FASTA. Depois disso, identificação de referências, buscas por moldes tridimensionais. Poxa, a gente já fez isso, não já? Olha ali à esquerda, alinhamento local, onde eu vou procurar uma sequência alvo contra sequências no Protein Data Bank, a gente já fez isso. Avaliar similaridade, identidade, gaps e cobertura. A gente não só fez isso, como também a gente avaliou a resolução em angstroms, a data em que aquela estrutura foi submetida ao PDB. Então a gente seguiu para a próxima etapa, que era a seleção de molde. Considerando função biológica, lá no PDB vocês conseguiram observar qual era a função biológica naquelas abas que a gente analisa. Se for enzima, considerar molde com presença de ligante. Lembra que eu mostrei para vocês? Olha, nós temos um ligante para saber se ele é um substrato natural, para saber se ele só foi utilizado na cristalização, tinha que dar uma lidinha no paper, que também fica disponível lá no PDB. Avaliar a qualidade das referências, ou seja, foi um paper publicado? Foi um paper bem descrito? Que tipo de técnica foi utilizada? E se mais de uma referência, buscas por regiões e resíduos conservados. A gente fez a busca de resíduos conservados. Lembra que a gente clicava lá para ver o Conserved Domain? Para ver a qual família elas pertenciam? Então, beleza. Nisso a gente já fez. Já fizemos 2 etapas dessas. Ou 3, né? Se você levar em consideração agora o alinhamento global, que é o alinhamento de toda a extensão da sequência, que é o que a gente faz lá no UniProt.
avaliando regiões sem alinhamento, que é quando a gente tem o gap. A gente não teve esse tipo de problema, porque a sequência que eu dei para vocês já são sequências bem conhecidas, tá? Então esse tipo de problema vocês não tiveram. Mas de qualquer maneira, a gente fez esse tipo de alinhamento. E agora a gente segue para a construção do modelo. O que a gente vai fazer a partir de agora? Construção a partir de informações obtidas da estrutura molde. A gente pode utilizar várias estruturas similares para construir apenas um molde. Mas isso seria utilizado somente caso eu tivesse vários gaps. Eu tenho vários gaps na minha sequência e o top 1 vai até o ponto X. O top 2 vai até o ponto Y. Cada um tem o seu buraco, mas quando eles são sobrepostos, um cobre o buraco do outro. Isso também não aconteceu no trabalho de vocês. Então a gente utilizou só uma estrutura para fazer para ser o molde. A gente só vai utilizar uma estrutura para construir o modelo. Então, todo mundo já está bonitinho, que hoje é o dia de entregar o seu relatório. Nós já temos essa estrutura molde separada. Bom, técnicas mais aplicadas, corpos rígidos e satisfação de restrições espaciais. A gente vai ver isso já nos slides mais para frente. Depois que a gente construiu o modelo, a gente precisa fazer o quê? Validar esse modelo. Eu preciso ver se esse modelo é bom o suficiente para eu dizer que ele é a proteína que eu estou buscando. Então eu tenho que avaliar a qualidade estereoquímica, energia, correlação estrutural 1D e 3D, hidrofobicidade, conservação de domínio e ligações. Depois que eu faço esse tipo de validação, isso não é para a gente se preocupar agora, as próximas aulas a gente vai se preocupar com a construção do modelo. Hoje é a aula teórica, para vocês entenderem tudo, a prática é na próxima semana. Depois que a gente faz isso, construção do modelo, validação do modelo, a estrutura está ok? Não. Então a gente volta lá para o começo. Vocês não vão ter esse tipo de problema, mas pode acontecer de você estar fazendo o seu trabalho e ele não dar certo no meio do caminho e simplesmente você ter que voltar tudo, tá? Não tem jeito, é um tiro no escuro, mas no caso de vocês não vai acontecer porque eu já sei a sequência que eu entreguei para cada um de vocês. Dificilmente vai dar algo errado. A estrutura está ok? Sim. Então a gente segue com o modelo tridimensional pronto. Beleza, galera? Agora, como eu posso dizer que o molde que eu selecionei, ele é bom o suficiente para o que eu quero buscar? O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo descobrir, a gente está querendo inferir função a uma proteína que a gente não conhece. Vocês receberam uma sequência que vocês não sabem qual é e vocês estão querendo descobrir qual sequência, a que proteína essa sequência pertence, correto? Então, nesse caso, a gente está querendo o quê? Correlação funcional a partir de similaridade estrutural. Não faz sentido para vocês? Eu tenho uma estrutura e baseado nessa estrutura, que é o meu molde, eu construo um modelo e esse modelo vai me dizer o que essa proteína, o que essa enzima faz. E aí a gente pode olhar essa tabelinha, ó. Para que eu possa definir a correlação funcional a partir da similaridade estrutural, um molde com 4 a 8 angstroms já é o suficiente para que eu possa ter esse tipo de informação. Não é o que a gente quer, tá? A gente já trabalhou com 3,5 para cima. Que eu quero algo um pouco mais específico nas próximas aulas, mas isso vocês vão entender lá na frente. Eu quero fazer também docking de macromoléculas, tá? Mas depois que a gente construir o modelo, a gente vai conseguir trabalhar com isso bem. Então, olha só, entre 4 e 8 angstroms, claro, sempre em forma decrescente, né? Quanto mais para cima, menor a quantidade de angstroms e maior é a qualidade, tá? Entre 4 e 8 angstroms, que é o modelo, o molde que eu utilizei, eu consigo fazer detecção de sítio funcional por busca em bancos de motivos tridimensionais, identificação de regiões conservadas em resíduos de superfície, ou seja, se eles não estiverem muito cravados dentro do fundo da nossa proteína. Lembra que a gente conversou lá, se eu não me engano, foi na primeira aula, sobre os resíduos hidrofóbicos, os resíduos hidrofílicos, e os hidrofóbicos tendem a ficar mais enterrados no fundo da proteína.
Então, se eu tenho uma qualidade baixa de angstroms entre 4 e 8, eu só consigo ver os resíduos da superfície. Os mais enterrados na minha estrutura tridimensional, eu não vou conseguir ter acesso a eles. Consigo ver também correlação funcional a partir de similaridade estrutural, aí já é lá mais para o 4 mesmo. Entre 1,5 e 3,5 angstroms de qualidade, a gente consegue ver refinamento de estruturas resolvidas, suporte para estudos de mutagênese e sítio dirigida, isso nós não vamos fazer aqui, tá? Predição de epítopos antigênicos, isso é uma área muito grande na bioinformática, principalmente quando você trabalha com vírus, isso tem muito estudo para vírus, tá? Epítopo de coronavírus, então tem se trabalhado muito agora. E ali, ó, virtual screening e docking com ligantes pequenos, aí eu já preciso de um modelo um pouco melhor, 1,5 angstroms. Docking de moléculas, desenho e melhoramento de ligantes e estudos de mecanismos catalíticos dessa minha enzima. Vocês vão conseguir esse tipo de resultado, tá? Independente do molde que vocês conseguiram, a gente vai conseguir percorrer isso tudo aqui nessa nossa matéria. Então, não é só a construção de um modelo tridimensional, é entender toda a história dessa proteína. Qual é a origem evolutiva dela, qual é a ação catalítica dela, qual é a informação que ela me passa, se eu a inibo ou se eu a induzo demais. A gente tem que ter esse tipo de visão crítica, tá? E é baseado no molde / modelo que a gente vai ter e a sua qualidade em angstroms. Beleza, galera? Então vamos seguir para o próximo slide. Falando sobre a predição de estruturas de proteínas. Bom, isso aí é uma solução e um problema ao mesmo tempo, né? Porque atualmente existem muitos programas de predição de estruturas de proteínas. A gente vai escolher um para trabalhar, mas existem vários, cada um com algoritmo diferente, uma qualidade de software diferente. E todos eles são baseados em diferentes métodos. Então, o que eu vou utilizar para comparar eles em condições iguais? Porque se eles usam parâmetros diferentes, como que eu vou conseguir saber qual deles é o melhor? Qual deles eu vou escolher? E por que eu vou escolhê-los? Para isso tem uma competição chamada de CASP, Critical Assessment of Protein Structure Prediction. O que é o CASP? O CASP é literalmente uma competição formal entre a comunidade da bioinformática. Para que serve essa competição? É para verificação do melhor software de predição de estruturas de proteínas. Desculpa, está escrito ali errado no slide, mas segue. A gente segue assim. Então, o que o CASP faz? Ele faz basicamente o que eu estou fazendo com vocês aqui. Ele entrega uma sequência e você tem que construir um modelo em cima dessa sequência e quem obtiver o melhor resultado em menor tempo, maior qualidade, é o campeão dessa competição. E isso é muito bom, porque nós da bioinformática vamos lá, acessamos o CASP e vemos quem foi o melhor no último CASP para o trabalho que a gente quer. Tem várias categorias, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu quero modelagem comparativa. Entro lá no site do CASP e vejo, putz, essa aqui foi muito melhor do que as outras. Olha, ela não é uma ferramenta que não é paga. Algumas delas são pagas. Então é uma ferramenta gratuita. Pô, é online, eu não preciso fazer o download dela, então qualquer computador que tenha acesso à internet vai conseguir rodar. Então é ela que eu vou utilizar. O CASP é uma competição bianual e ela acontece desde 1994. Ela fica aí mais ou menos um ano inteiro acontecendo, tá? Nesse ano de 2020 a gente vai ter o CASP 14, já estamos tendo, na verdade. Se eu não me engano, 1º de abril, hoje é domingo 29, né? É que eu tô gravando esse vídeo no domingo 29. Hoje é domingo 29, depois de amanhã, se eu não me engano, vão começar as inscrições para que a galera possa já colocar os seus softwares e receber as sequências para poder trabalhar em cima delas. E é um teste cego, como eu já disse para vocês, eles vão receber uma sequência de aminoácidos, eles não sabem o que é aquilo e eles só vão trabalhar em cima daquilo. E aí eles decidem o que vão fazer. Pô, vamos trabalhar com ab initio, vamos trabalhar com threading, vamos trabalhar com modelagem comparativa. O software que se der melhor dentro da categoria que selecionar vai ser o campeão. Essa aqui é a carinha do CASP, para vocês se familiarizarem um pouquinho, tá? Quem quiser acessar, ele é livre, é o público, é só você acessar. Aqui nessa barra esquerda
você consegue ver o resultado de todos os CASPs, desde a da edição de 1994, e os seus resultados. Vale bastante a pena, porque eu mesmo já trabalhei baseado no CASP 13, que é o de 2018. E vi quais eram, acho que foi o AlphaFold, a equipe do AlphaFold, que eles conseguiram um resultado absurdamente melhor do que o segundo colocado. Então, é um software, é uma equipe que você já fica assim, bom, essa galera é boa, acho que eu vou trabalhar aqui com o resultado deles. E isso é bom para você poder referenciar no seu trabalho. Você pega isso e você fala, olha, eu utilizei esse software porque ele foi bem nesse CASP e ele atende bem a minha necessidade nesse momento. Não é, eu utilizei esse software porque o Caio falou para eu usar esse software, ou porque o grupo que eu trabalho já utiliza esse software. Você sempre tem que saber buscar as suas próprias respostas. Show? Show. Então agora nós vamos falar especificamente de modelagem comparativa, tá? Como é feita a modelagem comparativa? A construção do modelo ela é baseada inteiramente na informação contida no alinhamento entre as sequências, que são aqueles parâmetros que a gente já viu anteriormente. Identidade, positividade, que também é a similaridade, a mesma coisa, gaps. Isso tudo a gente analisa e segue adiante para poder começar a construir esse modelo. É como se a gente estivesse realmente construindo uma casa, vamos colocar esse exemplo. Para construir a casa, o alinhamento ele vai ser o quê? Arrumar o nosso terreno, botar o nosso terreno plano, ver se o fundamento está bom, para depois construir o modelo, para depois construir a casa em cima disso. Então, o alinhamento é o nosso solo, é o terreno no qual a gente vai construir. Se ele não estiver sólido o suficiente, a nossa casa não vai ficar de pé, ela não vai se sustentar, correto? Correto. Então, a gente tem que ter uma base boa, que são os alinhamentos. Todo mundo obteve resultados, acho que acima de 90% de identidade. Se não obtiveram, acima de 35%, com certeza tiveram também. Bom, existem dois métodos de construção de modelos, e eles são amplamente utilizados. São eles, o método de construção utilizando corpos rígidos. É com esse que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. E para eles a gente vai utilizar um programa, que é um software online, chamado Swiss Model. Mas a gente também precisa conhecer o método de satisfação de restrições espaciais. Ele utiliza distâncias geométricas e técnicas de otimização para satisfazer as restrições espaciais das proteínas que a gente utilizou como referência através do alinhamento. Esse é o que a gente utiliza no laboratório, por exemplo. Meu trabalho é baseado em restrições espaciais. A gente utiliza o programa Modeler. O problema do Modeler é que a gente precisa realmente fazer o download do Modeler. Ele é um programa um pouco mais pesado, demanda um pouco mais de conhecimento. E tudo que lá no Swiss Model, que é no corpos rígidos, a gente consegue fazer de maneira automática, no Modeler a gente tem que fazer manualmente. Então demanda um pouco de atenção, tá? Você precisa ter um pouco de conhecimento prévio e atenção. Modelo de corpos rígidos, como ele vai funcionar? O modelo de corpos rígidos, ele vai construir um modelo por partes. E essas partes, ele vai se basear no fato de que as proteínas compartilham determinado grau de identidade e similaridade sequencial. E elas possuem regiões estruturalmente conservadas. Que regiões são essas que a gente viu lá na primeira aula, que foi a nossa revisão? As alfa-hélices e as folhas beta. A gente consegue ver a alfa-hélice aqui à esquerda e a folha beta aqui à nossa direita. Baseado nisso, a gente vai ter então as definições das regiões estruturalmente conservadas. Como é que a gente faz isso? Através de predição de estruturas secundárias. Olha essa imagem que a gente tem aqui. Essa imagem todo mundo viu na última aula, que é qual é a probabilidade dessa sequência entre um resíduo e outro resíduo formar uma alfa-hélice, que está ali cilíndrico rosa, ou uma folha beta, que está ali na setinha amarela, ou então elas não formam nem alfa-hélices, nem folha beta, elas são os coils. O que são esses coils? São ligantes entre uma folha beta e uma alfa-hélice, ou entre alfa-hélice e alfa-hélice, ou folha beta e folha beta. Não tem
Não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. E elas também vão ficar responsáveis pela maleabilidade, pela movimentação dessa nossa proteína. Então, todo mundo já viu esse alinhamento, que é para estar no relatório, que eu tinha falado para vocês, tá? E ele realmente vai te dizer isso, baseado nas características desses resíduos de aminoácidos que eu tenho, eu chuto com determinada confiança, e é isso que essa torrezinha azul aqui em cima de cada... no comecinho, bem na primeira linha mesmo, eu não sei se dá para ver a seta do meu mouse, eu não sei se está gravando isso também. Quanto maior, mais azul for, maior é a confiabilidade daquela informação ser verdade. Tanto que aqui bem no meio, a gente vê que esse grau de confiabilidade já cai um pouco. Ó. Tem 3 coluninhas que elas são mais baixas e elas não são tão azuis. Lá no comecinho da sequência também. Então, assim, quer dizer que está errado? Não. Só quer dizer que a probabilidade daquilo estar certo é menor. E a confiabilidade dessa parte do resultado é mais baixa. Tá? Então, depois analisem os seus resultados para vocês poderem ver se realmente faz sentido com o resultado no qual vocês estão chegando. Bom, o alinhamento, considerando-se a média das posições do carbono alfa, vocês lembram disso? A gente também viu o carbono alfa, ele está representado aqui nessa imagem. A gente tem o carbono alfa das sequências de aminoácidos das regiões estruturalmente conservadas nas sequências da referência. O que o corpus rígido vai fazer? Ele vai alinhar carbono alfa do molde com o carbono alfa do modelo. E o resto vai ser como se não tivesse nenhum tipo de movimentação. A gente sabe que esses aminoácidos eles têm uma cadeia lateral e essa cadeia lateral ela tem uma determinada mobilidade. Só que imagine eu calcular todos os tipos de rotação que eu consegui fazer com essa cadeia lateral. Isso vai ter um gasto computacional mais alto. E no método de corpos rígidos, ele não faz isso. Ele pega a orientação do carbono alfa e a cadeia lateral, da maneira em que ela estiver no seu molde, ela vai ser redesenhada para o seu modelo. Isso pode gerar algum tipo de erro, mas não necessariamente vai estar errado. Por quê? Se eu tenho alta identidade, se eu tenho alta similaridade, se eu tenho pouco gap, a chance de estar na posição certa é muito maior. Continuando com o método de corpos rígidos, a gente também vai ter a análise das regiões que não satisfazem as exigências. Elas não têm a capacidade, teoricamente falando, de construir uma folha beta ou uma alfa-hélice. Elas são regiões variáveis. O que isso quer dizer? Dependendo do momento, elas podem formar uma parte de folha beta, uma parte de alfa-hélice, mas necessariamente elas não têm uma conformação definida. E elas são as regiões que a gente chama de loops. Esses loops, ou coil, tá? Vocês também vão encontrar essa informação como coil. Os dois nomes estão corretos. Você pode encontrar esses loops ou coils aqui nessas setinhas, tá vendo? Ó? Eles fazem realmente isso. São loopzinhos que vão ligando, eles conectam essas regiões que são conservadas. Ali, ó, folha beta com alfa-hélice com folha beta, tá bem? A gente consegue observar isso e elas também têm função catalítica, tá? Não necessariamente só porque elas não formam uma alfa-hélice ou uma folha beta, que elas não vão ter nenhum tipo de função. Sim, elas podem apresentar função sim, o sítio ativo pode estar contido próximo a esses loops, ou até mesmo a movimentação desses loops faz com que a sua proteína atinja a conformação que ela precisa atingir depois que o substrato natural for ligado a ela. A cadeia principal das regiões variáveis pode ser obtida em bancos de dados de estruturas proteicas. Eles vão apresentar esses conjuntos de voltas, que são os loops, determinados através do número de aminoácidos e do tipo de estruturas secundárias que conecta. Bom, a gente não vai fazer esse tipo de análise na mão. Esse método dos corpos rígidos, a análise vai ser feita num método que a gente chama de caixa preta. A gente não conhece exatamente o que vai estar acontecendo dentro daquele programa. Ele só vai nos retornar um resultado e ele te diz, olha, utilizei o método de corpos rígidos, mas ele vai, o algoritmo que ele utiliza, ele não especifica para você. Tá? E o Swiss Model faz isso, a gente vai trabalhar com o Swiss Model.
Por último, a gente tem a inserção das cadeias laterais. Lembra que primeiro a gente alinhou carbono alfa com carbono alfa? Então, depois disso, ele vai inserir as cadeias laterais dos aminoácidos através de busca de biblioteca de rotâmeros. Esses rotâmeros mais prováveis de cada cadeia lateral vão depender da conformação da cadeia principal. Ou seja, eu tenho o molde desenhado para fazer o meu modelo, eles estão alinhados carbono alfa com carbono alfa, e através dessas bibliotecas de rotâmeros, baseado na conformação que eu já vou ter desse esqueleto da cadeia principal, eu digo assim, olha, de 10, 9 colocam nessa posição. De 10, 8 colocam nessa posição. Então, ele vai selecionar o que se repete mais vezes, ele vai selecionar o mais provável de acontecer. E então, ele coloca nessa posição. Isso pode nos dar lá na frente um problema de estequiometria? Pode, mas não obrigatoriamente vai acontecer. Mais uma vez eu reitero, se eu tenho uma qualidade alta de identidade, similaridade, cobertura, se eu tenho um domínio conservado muito bem definido, muito bem descrito, eu não vou ter esse tipo de problema lá na frente. Eu posso ter um ou outro resíduo em regiões que são regiões chamadas de proibidas, mas a gente vai avaliar isso na validação do nosso projeto, a validação do nosso modelo. Beleza? Então, como eu já disse para vocês, essa é a carinha do Swiss Model. Se alguém tiver a curiosidade já de entrar, tem o link aqui embaixo, tá? Pode clicar no link, ou então só bota Swiss Model no Google, que ele já vai te levar direto para essa página. Aconselho que lá em cima, ó, vocês podem ver, tem Documentation, Tools, Repositório. Deem uma lida, já para na próxima semana, quando a gente começar a utilizar esse software, vocês já saibam mais ou menos o que a gente vai fazer, porque vocês não recebam aquela enxurrada de informações e sair fazendo no automático. É legal que a gente entenda também o que está acontecendo, né? Então, deem uma olhada ali no repositório, nos tipos de ferramentas que eles usam e principalmente na documentação, tá? Tem alguns papers, vocês podem ler o paper. Como eu já disse, Caio, pô, eu estou muito atolado agora com as matérias EAD, eu não vou conseguir ler o paper todo. Então, o que eu vou fazer? Dá uma lida pelo menos no abstract. Se o abstract for muito de seu interesse, aí você dá uma lida mais profunda no artigo. Mas pelo menos dá uma olhada no abstract para ver o que esse programa usa, o que ele te diz, para que você tenha uma informação minimamente geral do que está acontecendo. Tá bem? Então guardem bem, a gente vai trabalhar com o Swiss Model a partir da semana que vem. E o método que a gente vai utilizar é o método de corpos rígidos. Tá beleza, pessoal? Mas, ainda assim, a gente precisa conhecer também o outro método. Seguindo então, galera, agora a gente vai conhecer um pouco o método de restrições espaciais. Tá? Esse não é o método que a gente vai trabalhar, mas ele precisa também estar descrito no relatório de vocês, porque vocês têm que entender qual é a diferença entre um e outro. Show? Bom, o método de restrições espaciais ele vai se basear no alinhamento entre a sequência em estudo e a de referência. Até aí, igualzinho ao método de corpos rígidos. A gente vai extrair, então, do molde as suas restrições espaciais. O que são essas restrições espaciais? Além dele fixo no ponto, eu quero saber qual é a distância e ângulos que eu vou ter que transferir do meu molde para o modelo. O tamanho das ligações e também os seus ângulos são preferencialmente obtidos com campos de força. O que isso quer dizer? Eu faço um cálculo físico, químico, bioquímico para entender quando o aminoácido X estiver numa posição, o aminoácido Y não pode estar numa posição muito próxima, justamente por causa das cadeias laterais, das interações entre eles. Então, é um cálculo um pouco mais complexo, é um cálculo um pouco mais refinado. O custo computacional disso, obviamente, é muito mais alto. Então, a gente precisa de um software específico para isso. Se eu tenho um resíduo que é pequeno, como por exemplo a cisteína, eu não vou ter muito problema com as distâncias e ângulos, com as suas restrições espaciais. Agora, um triptofano, que é um pouco maior, ele vai ter mais rotações e ele vai ocupar um espaço maior dentro do seu próprio local, onde aquele resíduo está alocado. Então, se eu tenho ele em determinado ponto, eu tenho gente que vem atrás, do lado, em cima. Vocês lembram que
a estrutura tridimensional, ela é um aglomerado. E elas não podem estar umas em cima das outras, elas não podem estar se tocando, não pode estar encostando, elas estão interagindo, mas a gente não pode ter uma sobreposta em cima da outra, como o gráfico de videogame antigo, por exemplo. Isso não pode acontecer. No método de restrições espaciais, faz-se o cálculo dos campos de força para poder dizer, olha, aqui eu vou ter uma restrição. Então, o próximo aminoácido que vai chegar aqui na minha sequência, ele só pode ocupar as conformações tal, tal e tal. E aí ele vai desenhando isso um por um e depois ele faz uma varredura geral. Por isso, o tempo computacional, o gasto computacional é muito maior. Bom, ainda no método de restrições espaciais, dados para os átomos não ligados são obtidos por análise estatística de um grupo representativo das estruturas que já são conhecidas. Ou seja, eu tenho uma limitação do número de possíveis conformações que o modelo pode assumir. Eu vou ter que entender, então, o programa precisa fazer o cálculo de ligações, por exemplo, interações, não ligações, né, eletrostáticas. Ele vai ter que entender as interações de Van der Waals. Poxa, com esse tipo de interação eu não posso ter esse resíduo nessa posição. Com esse tipo de ligação, como ligação de hidrogênio, por exemplo, eu não posso ter esse tipo de ligação. Então ele desenha e redesenha. Ele vai fazendo uma espécie de sudoku para poder entender como que eu vou ter a conformação tridimensional desse meu modelo. É muito mais complexo, são avaliações mais aprofundadas e, claro, a gente não vai trabalhar com elas nesse momento, mas vocês precisam entender. Qual é a principal característica desse método? Bom, eu tenho a obtenção empírica das restrições espaciais, ou seja, função de densidade e probabilidade, a partir de um banco de dados contendo informações sobre os alinhamentos e estruturas proteicas de alta resolução. É a mesma coisa que vocês fizeram lá na parte de alinhamentos. Só que eu sempre vou depender de estruturas com altíssima resolução. 2 angstroms, 1 angstrom e meio, 1 angstrom. Quanto mais eu conseguir focar na distância entre os átomos, melhor vai ser o meu método de restrições espaciais. Então ele não é utilizado sempre, tá? Porque eu preciso de uma qualidade muito grande do modelo para seguir com ele. Minimização das violações das restrições espaciais. Isso eu já falei um pouquinho para vocês ali atrás. Existem restrições espaciais e os termos de energias são combinados em uma função. E isso ela submete a métodos de otimização, que é o gradiente conjugado. É exatamente aquilo. Se eu tenho uma glicina aqui, eu tenho mais mobilidade por um triptofano do lado. Agora, se eu tenho um triptofano e uma alanina, por exemplo, eu já não tenho tanta maleabilidade para ambos. O triptofano ele vai ter um espectro de rotação menor por causa da alanina e vice-versa. E nisso a gente está fazendo o cálculo, eu estou aqui conjecturando sobre 2 resíduos próximos, tá? Sendo que uma enzima vai ter aí 600 resíduos, 500 resíduos, tá? Então, imagina fazer esse cálculo um por um e depois fazer esse cálculo de todo mundo junto para ver se funciona. Claro que o tempo gasto vai ser muito maior. Beleza, galera? Bom, então vamos seguir agora. Vou mostrar para vocês quem é o Modeler. Olha, o Modeler, se vocês tiverem curiosidade também, vocês podem entrar no site do Modeler, ele é aberto. Aqui embaixo a gente consegue ver todas as referências deles. Não aconselho, caso vocês tenham interesse, fazer o download dele não, porque ele é meio pesadinho, ele é difícil de instalar, ele é mais complexo, ele é mais para quem vai fazer uma iniciação científica, para quem vai fazer uma pós-graduação na área de bioinformática, conhecer melhor o Modeler. Mas é sempre bom, como eu já disse para vocês, saber com aquilo que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem o método de corpos rígidos com o Swiss Model, que é o que a gente vai utilizar para trabalhar a partir da semana que vem. E método de restrições espaciais, com o qual a gente trabalharia com o Modeler, mas ele não vai ser utilizado nessa matéria. Mas, digo aqui novamente, a gente precisa ter a descrição e a distinção desses 2 métodos nos nossos relatórios. Ele tem que estar muito claro na nossa cabeça. Porque em algum momento durante a apresentação de vocês, eu posso perguntar por que você utilizou o método de restrição espacial ou não, ou por que você utilizou o método de corpos rígidos. No caso, vocês sempre terão utilizado corpos rígidos. Mas por quê?
Vocês têm que saber isso. Perguntas serão feitas durante as apresentações de vocês. Esse tipo de pergunta sobre o conteúdo. Como a gente não tem prova, e vocês estão fazendo um relatório super elaborado, vocês estão tendo um tempo legal de distância entre um relatório e outro, dá para trabalhar bem esse tipo de informação. Tá bem, pessoal? Bom, agora então, para finalizar, eu lanço um questionamento. Qual método é mais eficiente? Qual dos dois vai me dar um resultado melhor? O corpos rígidos ou restrições espaciais? Pensem um pouco, se questionem. Óbvio que eu não vou ficar aqui dando tempo para vocês pensarem, isso a gente discute em aula. Qual é o método mais eficiente? Quem deve ser mais aplicado? A resposta é corpos rígidos ou restrições espaciais. Bom, na realidade, nenhum dos dois é mais eficiente. Eu vou depender disso aqui, ó, da qualidade do meu molde. Se eu tenho um molde melhor, eu consigo ir mais profundo no tipo de informação que eu tenho. Olha só, vamos aqui separar mais ou menos no meio, ó, de 3 angstroms e meio para baixo, eu consigo só ver, ó, identificação de regiões conservadas, correlação funcional, suporte em estudos de mutagênese, pronto. São estudos que eu os considero mais superficiais, são necessários porque eles pavimentam o caminho para o entendimento da função daquela nossa proteína, tá? Mas eles são mais superficiais, porque eu não tenho a qualidade suficiente para entendê-los. Então, eu vou trabalhar com restrições espaciais, justamente porque eu já tenho pouca informação, vou ter que trabalhar com um modelo não tão bom, então eu vou utilizar restrições espaciais. Lembrando que existe a teoria e a realidade que a gente está aplicando na matéria. Para vocês não se confundirem, na matéria a gente definiu um limite máximo de 3 angstroms e meio de qualidade, lembram disso? Então a gente não vai ter esses casos aqui para baixo. Mas se tivesse, a gente poderia trabalhar com corpos rígidos e também depois fazer a aplicação do método de restrições espaciais para a gente poder então entender, fazer um comparativo entre os dois resultados e dizer qual é o melhor. Agora, se eu tenho uma qualidade mais alta já de angstroms, eu consigo ir até o estudo de mecanismos catalíticos. Agora, o método de restrições espaciais ele é muito bom porque ele é detalhado. Eu trabalho com ele de maneira detalhadamente. Eu vou poder saber exatamente que tipo de restrição o rotâmero daquele resíduo vai fazer. Porém, se eu tenho tanta qualidade assim no meu molde, provavelmente a posição em que aquele rotâmero já está não quer dizer que seja a mesma que é para estar no meu modelo? Que ele deva estar no modelo? Muito provavelmente sim. Então, por que eu escolheria o método de corpos rígidos? Porque o custo computacional dele é muito menor. Então, quanto melhor for o meu modelo, mais eu posso utilizar o modelo de corpos rígidos. Mas eu também posso usar o de restrições espaciais se eu quiser ter um resultado mais refinado. Bom, chegando ao final desse slide, eu dei várias informações que são inconclusivas e ambíguas para vocês. Porque independente da independente da qualidade do meu molde, eu posso usar corpos rígidos ou o de restrições espaciais. Só que, em determinados casos, eu vou fazer um comparativo entre os dois para ver qual me dá uma qualidade maior de resultado baseado no que eu já conheço daquela estrutura. E, claro, sempre baseado no tipo de técnica que eu utilizei. Nesse caso, é a técnica de modelagem comparativa. A gente está dentro de um nicho, que é a modelagem comparativa. E quanto mais qualidade eu tenho, continuamos na mesma, né? Eu posso usar tanto restrições espaciais quanto corpos rígidos. A diferença é que o custo computacional do corpos rígidos é menor. Então eu posso utilizar essa abordagem. Resumindo, galera, não tem um método mais eficiente. Existem situações nas quais você deve trabalhar, tá? Para o nosso tipo de trabalho, corpos rígidos é o suficiente para a gente poder seguir adiante aqui na matéria.
Porém, nós podemos trabalhar com restrições espaciais e corpos rígidos e buscar o mesmo tipo de resultado. Nós podemos aliar os dois. Só lembrando que restrições espaciais sempre vai ocupar bem mais tempo de máquina, vai ocupar mais gasto computacional, o cálculo a ser feito é mais complexo. Tá? Então, para finalizar, nós vamos seguir então para modelagem comparativa, método de corpos rígidos, e depois a gente faz a validação com Ramachandran, que a gente ainda não falou disso, vamos falar só lá depois na etapa de validação. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. A gente se encontra amanhã de noite para poder debater um pouco mais sobre qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora terminamos a parte teórica da nossa aula. Vocês acabaram de assistir aí a aula teórica. Agora a gente começa a parte prática. Só para lembrar para vocês, faz uma pausa no vídeo, tá com dúvida, me procura. Não tá com dúvida, pode seguir para a parte prática, mas eu quero deixar claro algumas coisas para vocês. Como eu já disse, uma delas é a aula prática aqui. Ela é com um molde completamente diferente do que o que vocês receberam, tá? Vocês receberam o molde, aqui foi a sequência FASTA da Spike, de SARS-CoV-2, e aqui eu vou trabalhar com GLMS, que é uma enzima de E. coli, tá? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, justamente para que não fique tão fácil a vida de vocês com relação à busca e criação desse molde, desse modelo que vocês querem gerar, tá? Outra coisa também, o que vocês vão utilizar como molde molecular, o molde que vocês vão utilizar foi aquele melhor resultado do alinhamento que vocês tiveram na aula de alinhamento do BLAST-P que a gente fez semana passada. Caso tenha dado empate e você queira criar um critério de desempate e não saiba como fazer isso, entre em contato comigo, não tem problema. Mas, lembrando, quando eu falo aqui do molde, o meu molde é uma coisa, eu vou usar o molde PDB ID 4AMV. Não é o molde de vocês, é meramente ilustrativo. O molde de vocês vai ser o melhor que vocês obtiveram lá no resultado de alinhamento do relatório anterior, tá bem? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato e vamos seguir para a aula prática. Bom, galera, a gente então já viu sequência-alvo, estrutura molde, alinhamento e hoje nós estamos aqui, ó, modelo tridimensional baseado na nossa sequência-alvo, no nosso molde também. E hoje a gente vai gerar o nosso modelo tridimensional da nossa proteína. Finalmente a gente vai ter algo criado pelas nossas próprias mãos, além do alinhamento, além das definições que a gente já teve antes. E a gente também vai fazer parte da validação. Por que eu digo parte? A validação de um modelo é uma parte muito importante. Vocês vão ver na aula agora, é uma aula relativamente rápida, porque a criação do modelo tridimensional é algo mais ou menos automático, quando a gente seleciona a técnica que a gente selecionou. A validação é que demanda um pouco mais de atenção. Então, a validação, a gente vai fazer parte hoje, eu vou mostrar os parâmetros para vocês, e parte semana que vem, onde a gente vai entender um pouco melhor o gráfico de Ramachandran. A gente vai entender aí bem a fundo o que ele quer nos dizer nesse gráfico, para que a gente possa bater o martelo e dizer, sim, meu modelo é um bom modelo ou não, meu modelo não é um modelo legal, vou ter que fazer de novo. Tá? Então hoje a gente vai criar o modelo tridimensional e fazer parte da validação. Tá bem? Relembrando aqui vocês, galera, onde a gente está, aqui no nosso fluxograma, a gente tem a sequência-alvo no formato FASTA, todo mundo já tem isso. Já fizemos a identificação de referências e busca por molde tridimensional. Já fizemos a seleção de moldes. Já fizemos o alinhamento. E hoje a gente faz essas duas últimas partes aqui desse segmento do nosso trabalho, que é a construção do modelo tridimensional e validação do modelo. Depois disso, aqui acaba essa parte de modelo tridimensional, mas não acaba o trabalho todo, tem muita coisa ainda para a gente ver. Beleza, galera? Então vamos seguindo. Bom, só para lembrar vocês, a gente está aqui falando de método dos corpos rígidos. Vocês lembram que na aula passada a gente viu dois métodos diferentes. E a gente sabe que esses métodos são o método dos corpos rígidos e o método de restrições espaciais.
os dois precisam estar descritos no relatório de vocês. Vocês precisam saber por que vocês selecionaram corpos rígidos e não restrições espaciais, tá? Então, assim, utilizamos corpos rígidos, mas também tem que estar o outro método lá. Relembrando um pouquinho, isso aqui fazia parte de alguns dos nossos slides de semana passada. O que é esse método dos corpos rígidos? A gente vai definir regiões conservadas através da predição de estruturas secundárias. Vocês lembram que estruturas secundárias são essas, né, pessoal? Alfa-hélice e folha beta, que a gente já tinha visto. Tem também uma outra estrutura que ela tem dois nomes, coil ou loop. Elas também vão fazer parte disso. O método de corpos rígidos também vai fazer o alinhamento da média de posições dos carbonos alfa dos resíduos. Já expliquei isso semana passada, ele alinha carbono alfa com carbono alfa para verificar qual é a distância entre eles e qual é a sobreposição entre os dois modelos, entre o molde e o modelo, no caso. Depois a gente tem regiões que não satisfazem as exigências. Que exigências são essas? Aquelas que a gente também já debateu. Essa sequência vai formar uma alfa-hélice, essa sequência vai formar uma folha beta. Se for uma sequência transitória ou se for uma sequência indefinida, a gente então passa a chamar essa sequência de loop, que fazem realmente aqueles loops na nossa proteína, lembram disso? Ou também são conhecidas como coils, são sinônimos, eles querem dizer a mesma coisa. Loop e coil é a mesma coisa, sempre que vocês virem qualquer um dos dois, cada autor usa um termo diferente, às vezes usa os dois, tá bem? A cadeia principal das regiões variáveis também pode ser obtida em bancos de dados estruturais, de estruturas proteicas que apresentam os loops. Ou seja, a gente vai comparar essas regiões variáveis para ver realmente se elas são loops ou se elas podem formar alfa-hélice ou folha beta. E por fim, a gente tem a inserção de cadeias laterais dos aminoácidos através da busca de biblioteca de rotâmeros. A gente também já viu isso na aula passada, isso aqui é uma revisão. A gente não vai fazer isso de maneira manual, tá? A gente vai utilizar um software para fazer isso. E o software que a gente utiliza para fazer isso é o Swiss Model, galera, que é esse aqui que a gente está vendo. O Swiss Model ele usa o método dos corpos rígidos e a gente consegue trabalhar com ele online. Esse aqui é o endereço dele, tá? swissmodel.exphasy.org. Vocês podem só jogar Swiss Model no Google e vocês vão encontrar o Swiss Model, tá bem? Então agora a gente vai passar para a parte prática de fato. Já estamos mais do que revisados. Vamos para a parte prática. Eu esqueci uma coisinha aqui, ó. Essa pergunta que ficou no ar na semana passada. Qual método é mais eficiente? Corpos rígidos ou restrições espaciais? A gente acabou não debatendo isso por questões do tempo semana passada. E eu quero essa resposta ainda, pessoal. Não deixem de colocar essa resposta no relatório de vocês, tá? Se por acaso vocês não responderam na plataforma, eu não lembro agora se a Adriana chegou a colocar na plataforma para vocês responderem isso, mas de qualquer maneira, tendo respondido na plataforma ou não, coloquem no relatório. Eu quero que isso esteja no relatório e, estando certo ou errado, não tem problema, a gente debate depois, mas coloquem no relatório a opinião de vocês, quem vocês acham que é o mais eficiente. Tá bom, galera? Então vamos para a parte prática aqui agora. Bom, jogando no Google swissmodel.exphasy.org ou só jogando Swissmodel, a gente vai se deparar com essa página aqui, ó. É muito intuitiva, é super fácil de utilizar, tá? Ó. É do Swiss Institute of Bioinformatics, é um instituto muito forte quando se trata de software na área de bioinformática, e da Biozentrum também, e aqui o grupo qual eles fazem parte, tá? Bom, vamos começar, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer, Start Modeling, que é exatamente o que a gente quer fazer. A gente quer começar a construir o modelo. Então, é só clicar aqui e ele vai levar a gente para a nossa aba. Uma coisa muito importante, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou logado, eu tenho a minha conta, tá? Eu aconselho vocês fortemente a criar uma conta no Swiss Model. Por quê? Tem várias outras ferramentas que a gente ainda vai utilizar, que é do mesmo grupo. A gente vai usar o Swiss Adme, a gente vai usar o Swiss Doc, e a gente precisa sempre ter esses resultados.
Do momento em que a gente tem uma conta, em que a gente fica logado, esses resultados ficam salvos lá pra gente, tá, pessoal? Esses resultados eles ficam disponíveis para a gente usar por um determinado tempo. Não lembro quanto tempo exatamente é agora, mas eles ficam disponíveis para a gente. Então, criem uma conta para salvar tudo que vocês fizerem a partir de agora. Então, assim, para agora um pouquinho o vídeo, dá uma pausa nesse vídeo e cria a conta de vocês no Swiss Model para continuar o trabalho. Tá bem? Bom, considerando que vocês já retornaram para o vídeo, a gente vai começar então um novo projeto de modelagem. Aqui, ó, como diz o cabeçalho aqui. Bom, a gente tem a sequência alvo, que deve estar no formato FASTA, Cluster ou outros formatos como Uniprot, por exemplo. A gente utilizou basicamente todos eles, né? FASTA a gente tem desde o primeiro dia, que vocês receberam por e-mail. Cluster, que a gente fez na parte de alinhamentos. E Uniprot, todo mundo já trabalhou com Uniprot, já está no relatório anterior, inclusive. Bom, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar aqui, então, a nossa sequência FASTA, que é o que a gente tem na mão. Mas, reparem que a gente tem os inputs suportados aqui, ó. Sequências, alvo, template, alvo, molde, tá? Template é sinônimo para molde. Geralmente, vocês... não só é a tradução literal para o português, do inglês para o português para o inglês, mas também é um sinônimo. Em português a gente também fala, o template é tal. Então, quando eu falo template, eu falo molde. E vocês realmente precisam entender isso, porque trabalha-se muito com inglês e português. Não tem muito como fugir disso, sabe? E então a gente vai acabar falando template e quer dizer molde também. Então, não se confundam nisso. A gente pode usar o alinhamento que a gente fez, ou a gente pode usar o template. O que é o template? É o molde que a gente pegou lá nas aulas de alinhamento. Lembra que nas aulas de alinhamento vocês escreveram agora um relatório, já me mandaram, e nesse relatório agora consta que vocês selecionaram um molde daquele top 5, vocês pegaram um e vão seguir adiante com ele. É agora que a gente segue adiante com ele. O que eu quero fazer? Se eu colocar aqui em Sequences, eu vou botar aqui o meu alvo, e ele vai rodar contra o banco de dados. Ele vai rodar contra um banco de dados e vai me devolver um monte de templates diferentes. Ou seja, ele vai refazer aquele trabalho que vocês já tiveram. Só que ele refaz de maneira automática. Refazendo de maneira automática, pode ser que ele não tenha a mesma qualidade do que aquilo que vocês fizeram nos alinhamentos para conseguir um molde. Então, eu quero pular essa parte dele caçar um molde e vamos utilizar o nosso molde. Então, a gente vem aonde? User Template. Clica aqui em User Template, vai mudar a página. E aqui ele pede para a gente colocar a nossa sequência alvo. Então, eu venho aqui, eu já copiei a minha sequência alvo, tá, pessoal? E vou colar ela aqui. Ele vai apresentar um erro, que é as sequências alvo devem ser únicas. A que ele está se referindo aqui? Eu tenho 3 cadeias, tá vendo? Ó, cadeia C, cadeia B e cadeia A. O meu alvo tem 3 cadeias. O alvo de vocês pode ter 1, 2, 3, 4, isso não faz diferença. Apresentou esse erro, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar no começo da segunda cadeia e vai cortar tudo. Por quê? Isso é um modelo oligomérico, tá? Elas são totalmente idênticas. Uma cadeia é idêntica à outra. Beleza. Cortei as cadeias, agora eu só tenho uma, correto? Que é a cadeia A, ó, modelo. O alvo 4AMV, cadeia A. Então, beleza, estou com ela aqui. Vou validar ela para ver se está tudo certinho. Vamos ver aqui o que o Swiss Model vai me apresentar. Pronto. Isso aqui significa que ele validou a minha sequência. Minha sequência está toda constando como target, tá? A questão da coloração aqui é só para ficar fácil a visualização, para você poder entender que resíduo está onde exatamente, tá? Não tem relação à qualidade de resíduo nem nada até esse momento. Então, nesse momento, as cores não vão nos dizer muita coisa, só para a gente não se perder visualmente falando. Agora, a gente já colocou aqui o alvo que a gente tem desde sempre, que foi aquele que vocês receberam por e-mail no começo da disciplina. Agora, a gente vai pegar o template, que no caso é o nosso molde. Lembram? Eles são sinônimos. Então,
Add Template File, a gente vai pegar o template. Lembra que lá no PDB, ó, ponto .pdb aqui, ó, a gente selecionou um alvo. Ó, esse aqui é o meu top 1, esse aqui é o meu melhor. A gente fez o download dele no formato PDB, lá no Protein Data Bank. Para quem não lembra, só para a gente recapitular, para vocês não terem que voltar tudo, deixa eu só exemplificar aqui para vocês, 4AMV PDB. Tá? Vocês têm o código de vocês já, do top 1. Se vocês se perderem, é só digitar esse código e o PDB faz o trabalho todo sozinho. O Google faz o trabalho todo sozinho para vocês. Aí é só clicar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Ele está abrindo aqui a página para mim do Protein Data Bank. Isso aqui é só para que vocês se lembrem do que é o alvo e o modelo de vocês. Isso aqui que eu estou abrindo é para ser o modelo de vocês, o que vocês escolheram como modelo. Aí é só vir aqui em Download Files, abre o Download Files e pega aqui, ó, formato PDB. Só clicar, ele vai fazer o download para vocês, tá? Era só para relembrar. Aqui está a estrutura que eu já tinha pego, que é a minha alvo. Vamos lá. Adicionar agora o template. Ela vai estar salva nos meus downloads, correto? Eu espero que vocês tenham uma pasta já separadinha, bonitinha, escrita assim, bioinformática, para poder trabalhar com isso. Mas se não tiverem, só ir lá, refazer esse download. 4amv.pdb, que é quem eu acabei de fazer o download, tá vendo? Então vamos lá. É ela que eu quero usar como molde, porque vocês definiram isso na aula anterior. Beleza, ela está adicionando para a gente, ela está validando. Ó, foi feito o upload desse template. Beleza, você quer colocar um título no seu projeto? Pode colocar um título no projeto ou não. Não é obrigatório. Pode ser legal para que vocês salvem isso depois. Pode colocar assim, molde 1, molde 2, molde e bota o código PDB do molde, sabe? Bom, tendo feito isso, a gente confere tudo direitinho. Eu tô na aba correta, User Template? Tô. Eu já validei aqui o meu target, eu já validei o alvo, que é a minha estrutura, minha sequência FASTA? Já. Eu já adicionei o meu template? Já fiz o upload. Então agora é muito simples, galera. Build Model. Agora a gente vai construir o nosso modelo tridimensional. Ele está utilizando o método de corpos rígidos para fazer essa construção. Ele pode levar um tempinho, tá? Para nos dar esses resultados. A página é mais ou menos assim, vai ficar carregando, é só aguardar um pouquinho. Dependendo da complexidade do seu molde, ele vai levar mais ou menos tempo. No meu caso, é um molde bem extenso, então ele costuma levar um pouquinho mais de tempo. Por isso, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente segue assim que retornar, tá? Para vocês vai ser 0 segundos. Bom, pessoal, estou retornando aqui com o vídeo. Para mim levou em torno de 10, 15 minutos até que o meu modelo fosse gerado. Depois que termina, então, aquele carregamento, depois que o modelo é gerado, a gente vai se deparar com essa página aqui cheia de informações. Mas, o que eu quero fazer com vocês antes é vir aqui, ó, em Templates. A gente está em Models, a gente vem para a aba Templates agora. Primeiro a gente vai entender o que foi utilizado como template, o que foi utilizado como molde. Lembra que eu falei para vocês que você podia escolher um nome para o seu projeto? Tá aqui, ó, template, underline, upload 1. Isso é porque eu não escolhi nenhum tipo de nome para ele. A gente vai abrir aqui, ó, só para a gente dar uma olhadinha. A gente abre essa aba. Bom, agora a gente já viu que tem um monte de informações. Primeiro, a gente só tem um template, a gente só tem um molde. Por que a gente só tem um molde? Porque o molde foi aquele que a gente inseriu para que ele construísse um modelo em cima. Se eu não tivesse utilizado um template, se eu tivesse ido só lá no sequence normal, ele ia pegar um monte de templates diferentes e ia te falar, olha, eu posso construir 300 modelos diferentes. Você escolhe aqui qual template você quer. Mas o Swiss Model não é o ideal para esse tipo de trabalho, tá? Ele é muito bom para fazer a construção do modelo, mas para selecionar o template,
Nem tanto, tá? O trabalho que a gente fez na mão nas aulas anteriores, digamos assim, ele é muito mais valioso, tá? Então vamos começar a entender aqui todas as informações que a gente tem nos templates. Vamos lá. Aqui a gente tem o nome que a gente deu, tá? O nome que você colocou. O tipo de molécula que é um polipeptídeo, no meu caso, de vocês pode dar a mesma coisa ou diferente. Cobertura. Cobertura aqui, ó, 1.00. Isso quer dizer o quê? 100%. Aqui a gente já pula então para a identidade, que também dá 100%. O estado oligomérico dele é um homotrímero. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa proteína, é uma enzima nesse caso, ela só vai ter atividade biológica se tiverem 3 subunidades dela unidas por ligações proteicas. Aí sim ela apresenta atividade catalítica, que é realmente o que ela tem que fazer. Para saber o que a sua enzima vai fazer, você tem que ler lá aquele paper que a gente já tinha conversado, lá na aula de alinhamentos, lá no Protein Data Bank. O método para realizar a cristalização, ele não sabe qual foi. Por quê? Ele usou outro banco de dados sem ser o PDB, tá? Ele usou esse HHBlitz. Esse HHBlitz é um outro banco de dados, também bem conceituado, mas ele não é tão usual quanto o Protein Data Bank. Então a gente não sabe qual foi o método utilizado. Beleza. A similaridade das sequências é de 60%. A essa altura eu já acredito que vocês saibam bem a diferença entre identidade e similaridade. É um homotrímero, tá? O oligostate dele, tá? Aqui ele diz a mesma coisa. E agora a gente vai ver umas funções assim um pouquinho diferentes, que é esse GMQE e o QSQE. O que eles querem me dizer? Esse GMQE aqui, ele é o Global Model Quality Estimate. Ele vai me dizer de uma maneira global o quanto esse template pode me gerar um bom modelo. E o resultado é de 0,99. Como vocês já devem estar imaginando, a representação desses números é entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 1, melhores são as chances de eu ter um modelo mais condizente com a realidade, mais condizente com o que é o meu molde. Então aqui eu tenho 0,99. QSQE, o que ele quer dizer? Quaternary Structure Quality Estimate. Ele vai me dizer quais são as chances de eu conseguir construir um modelo que não seja um monômero, que é um homodímero, um homotrímero. Quais são as chances que eu tenho de construir ele com sucesso? Ou seja, ele vai construir para mim o meu homotrímero, exatamente como é o oligostate dele, tá? E a chance dele construir é de 0,95, ou seja, muito próximo de 1. É muito alto esse resultado. Ah, Caio, mas o que é alto e o que é baixo nesse tipo de resultado? Bom, abaixo de 7 são resultados muito duvidosos. Não utilizem se por acaso der abaixo de 7. Só utilizem acima de 0,7, tá? GMQE, QSQE. Caio, isso tudo tem que estar no relatório? Sim, tem que estar no relatório. O que é GMQE, o que é QSQE e quais foram os resultados, tá bom? Vocês não podem deixar de discursar sobre isso, de falar sobre isso nos resultados de vocês, tá? Sobre a predição aqui, a gente pode construir o homotrímero ou pode construir o próprio monômero, tá? Isso aqui vai depender da nossa vontade, do que a gente quer trabalhar. No caso, a gente sempre vai manter o que ele fez originalmente, que é construir um homotrímero. Só que ele já construiu, a gente já tem ele aqui ó, em Models, a gente não vai alterar nada. A gente só veio aqui para poder ver esses resultados um pouquinho mais a fundo. Aqui a gente tem o alinhamento, tá? Ó, target, template. Mais uma vez a questão das cores é só para que a gente não se perca visualmente. Não tem nada a ver até esse ponto com a qualidade do molde ou modelo ou do alvo, tá bem? Aqui é só para a gente poder visualizar o alinhamento direitinho. Isso aqui tem que estar
no relatório de vocês também, não esqueçam. Agora, é muito importante a gente analisar também os ligantes, tá? Aqui ele me diz que eu tenho 3 F6R. F6R é uma frutose 6-fosfato. Eu li na literatura que a frutose 6-fosfato é o substrato natural do molde que eu selecionei. Ou seja, a chance de eu ter uma frutose 6-fosfato no modelo também é muito alta. Eu tenho que construir um modelo com esses mesmos ligantes. Caio, como que eu vou saber se essa frutose 6-fosfato ou se qualquer outra molécula que esteja ali no meu, como ligante na minha proteína, se ela realmente é o substrato natural? Tem que ler aquele paper do Protein Data Bank. E isso não pode passar batido. Por quê? Apesar de serem ligantes, existem técnicas para poder visualizar, para poder cristalografar a nossa proteína, que utilizam uns ligantes só para poder forçar a proteína a chegar em determinada estrutura, na estrutura que a gente quer para poder cristalizar. Isso não quer dizer que seja um ligante natural. Então a gente precisa procurar na literatura para ver se é isso mesmo, tá bem? No paper do PDB sempre consta esse tipo de informação. Show? Já desvendamos aqui essa parte de templates. Agora a gente vem para Models, que foi aquela página que a gente recebeu como primeiro resultado. Só aguardar carregar a página toda. Bom, eu dei uma pausa rápida aqui no vídeo enquanto carregava. Voltamos então para os modelos. Beleza, agora a gente tem toda essa informação aqui que a gente pode, tá vendo? A gente tem essas setas para baixo para poder verificar cada vez mais resultados e cada vez mais parâmetros. Então vamos lá. Oligostate, a gente já sabe o que é, tá? Ele construiu para mim o modelo. Aqui agora, o que a gente está vendo? O modelo construído, pessoal. Isso aqui é o que a gente tem de fato. Isso aqui foi o que a gente fez aqui, ó, tá? Finalmente a gente produziu alguma coisa. Parabéns aí para vocês que fizeram seu próprio modelo. Esse é o primeiro modelo de vocês. Como vocês podem ver, ele tem 3 monômeros, tá? É um homotrímero, vocês vão conseguir reparar na estrutura de vocês. Não é obrigatório que o de vocês também seja um homotrímero, claro que não, será diferente, tá? Então a gente vê aqui que é um homotrímero. Ligante, eu tenho 3 frutose 6-fosfato. Agora, olha que interessante, eu tenho um pouco mais de informação aqui, ó. A frutose 6-fosfato 1, reparem que quando eu passo sobre a frutose 6-fosfato 1, quando eu passo o meu cursor sobre ela, ela fica destacada lá no... Ela fica destacada lá no nosso desenho tridimensional, tá vendo? Essa aqui é a 1, a 2 está posicionada ali e a 3 está posicionada ali, tá bem? Esses são os sítios catalíticos dela. Eu estou dizendo que são os sítios catalíticos porque eu li o paper e eu verifiquei que são os sítios catalíticos. Não são 3 ligantes só para construir a estrutura, tá bem? Então não tomem isso como verdade. É muito comum utilizar algumas moléculas só para construir a estrutura, tá? Então, agora, o que eu consigo ver aqui, ó? Resíduos entre 4 angstroms. Vamos abrir aqui um pouquinho. Ó, ele deu um zoom aqui pra gente na cadeia A. Aqui, galera, vocês vão conseguir ver todos aqueles aminoácidos que estão interagindo com o nosso ligante nesse modelo que a gente construiu. Provavelmente, todos eles fazem parte de alguma reação do processo catalítico da minha enzima. Eu preciso ter essa informação? Sim, eu preciso, porque isso é vital, isso é muito importante. O meu modelo construído tem que ter a mesma relação ligante e aminoácidos e minha sequência, meus resíduos, que eu tive no meu template, tá, pessoal? Nunca se esqueçam que é sempre um comparativo, tá bom? Então, beleza, a gente vai anotar isso. Tem necessidade de anotar dos 3? Não,
porque eles são iguais. Então, eu já tendo anotado um, já é o suficiente. Se vocês quiserem anotar quantos tiverem nos modelos de vocês, fiquem à vontade. Eu sempre aconselho a vocês a fazerem uma tabela. Faz uma tabela disso. É uma tabela simples, fácil. Ou então, se vocês tiverem mais habilidade para discutir isso durante o texto, fiquem à vontade. Mais uma vez, eu vou reiterar. Biologia computacional trabalha-se com muita imagem, galera. Então, assim, se eu vou representar isso aqui na escrita, eu vou lá, vou salvar essa foto e vou referenciar ela, vou mostrar. O meu trabalho vai ficar mais rico quando eu mostro o que eu estou falando. Então, sempre salvem as imagens. Todas as imagens que a gente vê aqui, eu gostaria que estivessem no relatório de vocês. Tá bem? Quando a gente passa o cursor aqui sobre algum resíduo, aqui eu tenho uma leucina na posição 487. Aqui, vocês veem no canto direito da tela aqui, ó. Aqui eu tenho uma lisina na posição 488 e vocês conseguem verificar tudo. Não tem necessidade de ver isso um por um, tá? Mas só para vocês saberem o que está acontecendo, por que fica vermelho quando eu passo o meu cursor em cima, tá? Aqui eu tenho a cobertura, esse azul indica que ele é basicamente 100% de cobertura e a identidade 100%. Agora a gente vai puxar essa setinha aqui para cima para a nossa página ficar organizadinha, para não virar uma zona. Beleza. Eu tenho aqui o GMQE de 0,99. A gente já falou sobre o que é o GMQE ali nos templates, tá? E agora a gente fala desse Kemin. Kemin não é uma abreviação, tá? É um algoritmo e a gente vai entender ele um pouquinho melhor agora. Então, ó, eu vou abrir aqui essa segunda aba sobre o Global Quality Estimate. O Kemin, ele vai utilizar o o GMQE para poder formar esse resultado. Vocês estão vendo que tem um joinha aqui, né? Isso quer dizer que meu resultado é bom. Mas vamos entender o porquê que ele é bom? Ele é negativo, 0,21. O que o meu Kemin está me dizendo aqui, ó? O Kemin é de menos 0,21. O que ele utilizou para fazer esse cálculo? Ele utilizou aqui, então, galera, todos os carbonos beta, todas as interações, a capacidade de interações que os carbonos beta têm de fazer na nossa estrutura. E também conseguimos analisar todas as interações entre todos os átomos. E aí ele dá esse resultado, depois ele tira uma média ali, não sei exatamente qual é o algoritmo que eles usam, tá? A capacidade de solvatação dessa minha molécula e a torção. Aqui na torção, galera, é onde a gente vai pegar mais na semana que vem. Isso aqui é uma área muito rica para se entender. Isso aqui analisa não só o gráfico de Ramachandran. O que essa torção está mostrando para a gente? Essa torção está querendo dizer qual é o ângulo de envergadura do aminoácido em questão, de um aminoácido determinado, e o seu vizinho da frente e o seu vizinho de trás. E quais são as interações entre as torções que eles podem fazer, tá? Lembrando que não é o outro método de restrições espaciais, mas ele também calcula as torções, tá? Mas isso a gente vai ver lá na semana que vem no gráfico de Ramachandran. Inclusive, só para lembrar vocês, o relatório não é para a semana que vem, tá, pessoal? É só quando eu encerrar, depois da validação. Bom, a gente está vendo aqui que nós temos dois gráficos, né? Um de comparação e um de qualidade local. Vamos abrir esse aqui de comparação e ver o que ele está dizendo para a gente. Bom, a primeira ele parece muito confuso. A gente tem a estrela vermelha, que é o nosso modelo. Vocês podem ver, ele está bem aqui na pontinha, ó, ele está quase fora desse meu gráfico. E eu tenho o Z-score. Z-score maior que 2, menor que 1 e menor que 2. Entre 1 e 2, desculpa, e menor que 1. Tá? Para elucidar o que é o Z-score, isso é estatística. Se você não for muito fã de estatística, não entender muito bem de estatística, basta saber que o Z-score ele remete ao desvio padrão. Tá? Então, quanto menor for esse desvio padrão, maior é a qualidade do nosso modelo. Então, a gente vê aqui, ó, que em cinza o Z-score, as bolinhas cinza, é um Z-score maior que 2.
Esse cinza mais escurinho, cinza chumbo, digamos assim, é entre 1 e 2. E esse bem pretinho, cinza bem escuro, é menor do que 1, o que quer dizer que tem mais qualidade. Então, como ler esse gráfico? O eixo X ele vai me mostrar a quantidade de resíduos que eu tenho, o tamanho da minha proteína. A minha proteína tem 609 ou 611, eu não lembro agora, resíduos. Olha ela aqui, ela está bem aqui na linha do que seria o 600. E ela está aqui. Agora, com relação ao Z-score, ela está mais para a parte pretinha ou para a parte cinza? Ela está bem aqui, ó, na parte pretinha. Então, ela estando aqui nessa linha preta, melhor é o meu modelo, menor é o Z-score, menor é o desvio padrão. Então, maior é a qualidade. Quanto mais ao centro, quanto mais dentro do pretinho aqui ela tiver, melhor. Agora, quanto mais para a esquerda ela tiver, não, porque aqui é o meu Q-min mesmo, tá? Que é o que a gente estava analisando antes, que é o Z-score de fato, que é o desvio padrão. Se ela tiver aqui, se ela tiver aqui, se ela tiver aqui, não é um modelo muito bom. Mas, poxa, se ela tiver aqui, se ela tiver aqui, aqui, dá para trabalhar com ela. Entenderam? Quanto mais centralizada ela tiver nessa linha horizontal preta, melhor. Ela só vai estar mais para a esquerda ou mais para a direita, dependendo do tamanho. Se ela tiver 200 resíduos e ela tiver um Z-score menor do que 1, ela vai estar aqui, ó. Z-score menor do que 1, 200 resíduos. Ah, o Z-score dela é maior do que 2. Então, mas ela tem 100 resíduos. Então, ela vai estar mais ou menos aqui. Tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem o que é isso. Então, aqui, ó, eixo X, quantidade de resíduos. Eixo Y, o Z-score. Quanto menor, melhor. Quanto mais centralizado, melhor. Tá bem? E a estrelinha vermelha é o seu modelo. Sabe por que isso aqui é representado em pontinhos? Cada pontinho desse aqui significa uma estrutura que está lá no Protein Data Bank. Tá? Cada estrutura tem essa aglomeração aqui, esse Z-score. Então, vocês podem ver que como a aglomeração acontece em maior parte aqui, a maior parte das estruturas do Protein Data Bank são altamente confiáveis. Beleza? Então, a gente já viu o de comparação, o gráfico de comparação. Agora a gente fecha ele e a gente vai ver o gráfico de qualidade local. O que esse gráfico aqui, galera, está me dizendo? Número do resíduo de 0 até 600 e alguma coisa, 609, por exemplo, que é o meu. Isso vai variar dentro o de vocês, tá? E aqui é a qualidade, a quantidade em porcentagem da similaridade. O que ele está tentando me mostrar aqui? Em verde eu tenho uma cadeia, em azul eu tenho outra cadeia, em vermelho eu tenho a terceira cadeia. Lembra que é um homotrímero no meu caso? Então, eu vou ter essas 3 cadeias representadas aqui. O que esse gráfico está me mostrando? A qualidade de cada pedaço da minha estrutura construída, de cada pedaço do meu modelo. Ou seja, acima de 70 é o aceitável, é o ótimo, na verdade. Então, ó, vamos aqui, ó, entre 6 e 8, a gente tem o 70 aqui no eixo Y. Né? Você passa por aqui, ó, pô, 90% dos meus resíduos estão acima disso aqui. Mas eu tenho essas partes aqui que estão abaixo de 60, uma chega a quase 40, ela está aqui, ó, abaixo de 50%. Cara, o que isso quer dizer? É o resíduo aqui, ó, 230, 240 mais ou menos, e aqui o resíduo 75. O que isso aqui pode ser? São os loops. Os loops, eles tendem a ter uma qualidade de alinhamento menor. Isso quer dizer que eu vou jogar o meu modelo fora? Não, de maneira nenhuma. Eu só quero entender que a confiabilidade de que os meus loops estão na posição 100% correta, 100% exata, é a mais baixa. Tá? E mais grande maioria está acima de 70% e não é o sítio ativo. O sítio ativo, que eu saiba, é acima de 300, entre 300 e 600 e pouco, então o sítio ativo está por aqui. Ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá bem? Vocês podem ver, ó, o azul, a estrutura que ele se refere ao azul é um pouco pior. Aqui, ó. Aqui nesse caso é a verde, tão ruim quanto a azul. A vermelhinha é um pouco melhor nesse caso. Então é esse o tipo de análise que vocês vão fazer daqui, tá bem? Ó? Save as PNG, vocês podem salvar como uma imagem. Também tem que estar no gráfico, também tem que estar no relatório, desculpa, e também tem que estar explicadinho, tá?
Vamos abrir agora aqui mais um pouquinho. Ele vai repetir para a gente as mesmas informações que a gente já tinha visto. Ele vai falar aqui, ó, o meu ligante, uma frutose 6-fosfato, foi adicionado ao modelo? Foi, ó, ele está aqui. E aqui eu tenho o alinhamento entre o molde e entre o modelo, desculpa, e o template, que é o molde. Ó. Aqui, galera, também pode estar no relatório de vocês, tá? Aqui eu já vou ter aquela diferenciação de cores. Quanto mais azul, mais confiável é que este alinhamento vai produzir essa estrutura. Quanto mais vermelho, menos confiável. Olha aqui, vamos tentar fazer um comparativo, que esse aqui fica bem fácil de ver. Ó. Aqui eu estou passando o meu mouse, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai... Aqui, ó, quem é você? Uma asparagina 461. Então eu vou lá no 461 e vejo. Ali ele está em azul, né? Ficou em vermelho só porque eu passei o mouse em cima. Então 461, 420, 490 está por aqui. Tá? Ó, você vê que ele provavelmente está em azul, ele está nessa região. Vermelho, ele já vai estar aqui. Ó. O que eu tenho aqui de vermelho da cadeia A? Olha aqui, eu tenho aqui em vermelho. Isso quer dizer o quê? Que a chance desse modelo que eu construir ser realmente esse loop nessa posição é baixa. Vejam que tem uma diferença entre eu passar o mouse em cima e ficar vermelho e eu estar com o mouse completamente fora e aquela estrutura ainda está em vermelho. Tá bem? Essa estrutura que está naturalmente em vermelho. Show? Aqui ó, é um ácido glutâmico na posição... Aqui ó, a glicina na posição 79 e aqui um ácido glutâmico na posição 80. Tá? Então isso aqui tende a me dizer que não é bem assim. Quer dizer que está errado? Não, mas a probabilidade de estar certo é baixíssima. Então aqui a gente consegue ver que esse alinhamento ele é baseado na cor. Quanto mais azul, mais confiável. Quanto mais vermelho, quanto mais fria a cor, mais confiável. Quanto mais quente a cor, menos confiável. Tá bem, pessoal? Bom, essas são todas as análises que a gente tem que fazer primordialmente. A gente já construiu o modelo tridimensional. Baixem o modelo tridimensional, tá? Ó, ele vai fazer o download para vocês num arquivo .zip. Isso tendo criado a conta não é tão necessário porque fica salvo para vocês, mas de qualquer maneira, por questões de segurança, vai que esqueceu a senha, vai que deu algum problema com a internet, salva ele, faz o download também. E olha só, ele te dá uma abinha aqui muito interessante, que ele vai te dar um report. Vamos ver o que é esse report. É basicamente todas as informações que a gente já viu como tabelinhas, tá? Ó, não é o mais visual de tudo, mas aí a gente já consegue ter uma noção, mais ou menos, de um resumão de tudo que a gente viu aqui na aula. Na verdade, eu acho que ele não chega a ter tudo porque ele não tem todos os gráficos que a gente viu, como aquele gráfico de comparação da estrelinha vermelha, por exemplo. O gráfico de qualidade local de cada um dos meus monômeros. Tá? Vocês podem utilizar as informações que estão aqui? Podem. Ah, tá aqui, ó. Eles estão aqui. Tá? Pode utilizar isso aqui como base? Pode. Agora, não copia e cola essas informações aqui, não. Constrói o seu próprio gráfico. E explica o seu próprio gráfico. Explica a sua própria tabela. Constrói a sua própria tabela. O gráfico você pode pegar e só salva como PNG e coloca no trabalho. Mas embaixo na legenda, ele tem que estar explicado. Nunca se esqueçam disso. Tá bem, pessoal? Esses aqui são todos os artigos que vocês têm que referenciar. Não esqueçam de referenciar todos eles, tá bem? Façam isso. E bom trabalho para vocês, boa modelagem. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo. Já vão escrevendo o relatório de vocês. Essa parte é a parte mais complicadinha do trabalho, tá? Que a construção do modelo em tese é fácil, mas você entender todos esses resultados e compilar eles é um pouquinho mais complexo, tá bom? Espero que vocês se divirtam fazendo isso, eu acho isso divertidíssimo. Boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, vocês sabem que eu respondo o mais rápido possível.
Um abraço para todo mundo e na semana que vem a gente continua com validações do modelo e gráfico de Ramachandran, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.